À primeira vista isso parece um banheiro comum e muito bem higienizado, porém logo vemos um homem da classe D se preparando para entrar nesse banheiro misterioso. Se ele encontrasse um banheiro como esse enquanto almoçasse em um restaurante, uma rodoviária ou um posto de gasolina, com certeza ele não pensaria que tem algo de errado nesse local. Porém ele estava na Fundação SCP e o homem sabe muito bem que nada naquele lugar era o que realmente parece. Ele até vê a câmera instalada dentro do banheiro e sabe que está sendo observado por um técnico SCP. O homem sabe muito bem que seu status de classe D significava que cada experimento que ele participasse poderia ser o último, pois ele é descartável. Mesmo não tendo muitas escolhas, o homem está relutante quanto a entrar nesse banheiro misterioso, até que de repente surge uma voz no interfone mandando ele entrar completamente dentro do banheiro. O homem então pergunta ao pesquisador que lugar era aquele e recebe a resposta que era apenas um banheiro. O homem da classe D então passa o olho analisando todo o banheiro em busca de alguma anomalia, pois ele sabe muito bem que tem algo de errado dentro desse banheiro. Isso porque ele já teve experiências anteriores que ele nem mesmo gostava de se lembrar e tinha até mesmo uma cicatriz no rosto das provações que ele já passou. Porém, com bastante relutância, o homem acaba cedendo às exigências do operador e dá alguns passos para dentro do banheiro. Logo em seguida veio o estrondo alto da porta batendo e o homem chegou a pular e dar um grito de susto. O homem então pergunta por que o operador fechou a porta, mas descobrimos que na verdade ela se fechou sozinha. Ele então tenta abrir, mas percebe que ela estava trancada e nesse momento seu coração já começou a acelerar. Porém, depois de alguns momentos ele já começou a se acalmar, pois parecia estar tudo tranquilo dentro daquele banheiro misterioso. Porém, isso não fazia muito sentido, pois se aquilo fosse um banheiro comum, por que a Fundação SCP estaria interessada nele? O pesquisador pede ao homem para aguentar firme, pois iria arrumar um jeito de tirá-lo lá de dentro. Poucos instantes depois o agente chegou até o banheiro, mas também não conseguiu abrir a porta. Ele então diz que iria buscar um chaveiro, mas o homem teria que ficar lá dentro esperando até ele voltar. O pobre homem então se senta na privada e coloca as mãos no rosto, pois ele estava muito irritado. Afinal, ele nem sabia se tinha ou não alguma coisa dentro daquele banheiro e, para piorar, ele nem sabe se o agente realmente foi buscar ajuda ou se apenas continua observando através da câmera. Ele está tão concentrado que nem vê quando uma estranha forma escura sai de dentro do ralo da banheira. Felizmente era apenas uma barata perfeitamente comum. Ela permanece imóvel por um momento enquanto analisa o ambiente com suas antenas. De repente ela começa a se mover e escala a banheira. Sobe na parede e corre por cima do balcão. A princípio a barata não parecia ter nada planejado e apenas anda de um lado para o outro igual a uma barata tonta. Ela então desce do balcão e nesse momento ela chama a atenção do homem sentado na privada. Porém vemos que esse homem na verdade é uma frutinha, pois ele se encolhe todo com medo daquela baratinha aparentemente inofensiva. Porém é muito estranho que uma barata asquerosa estivesse dentro daquele banheiro tão limpo. A barata então começa a correr em direção ao homem e em um puro impulso ele esmaga a pobre baratinha com seu pé. Mal sabe ele que logo em seguida pagará um preço alto por matar essa baratinha aparentemente inofensiva. O homem pisa e esmaga a baratinha completamente. Mal sabe ele que essa ação lhe custará caro logo a seguir. O barulho da barata foi crocante e alto o suficiente para que o pesquisador que observava tudo pudesse escutar do outro lado. Ele então pergunta ao homem o que foi aquilo e ele responde que ele tinha acabado de esmagar uma barata enorme que saiu de dentro da banheira. Ele então manda o pesquisador se apressar em abrir a porta, pois ele tem medo de que apareçam mais baratas, e através do interfone ele ouve que a ajuda já estava a caminho e não tinha nada com que ele precisasse se preocupar. Mesmo com essas palavras reconfortantes, o homem sabe que ele é apenas uma marionete descartável e continua bem apreensivo. Nesse momento ele decide tirar seu sapato e vai até a pia para limpar aquele líquido viscoso que a barata soltou embaixo do seu calçado. Ele então abre a torneira e começa a higienizar seu sapato. Ele está tão concentrado que nem percebe outra barata saindo do ralo da banheira e correndo até o corpo de sua companheira recém-esmagada. Ao mesmo tempo, uma terceira barata emerge de dentro do ralo, seguida por mais algumas de suas companheiras. Quando o homem termina de lavar os sapatos e se vira ele, toma um susto, pois havia cerca de uma dúzia de baratas se amontoando no corpo da barata que ele acabou de esmagar. Bizarramente elas estavam comendo o corpo da amiga recém-falecida e aquela cena deixa o homem em estado de choque. Ele não entende muito sobre baratas, mas sabe que aquele não era um comportamento comum desses insetos. Aquela cena era puramente nojenta e o pânico do homem aumenta. Ele grita para o pesquisador se apressar para tirá-lo o mais rápido possível de dentro do banheiro. Porém a agente apenas observa tudo tranquilamente de seu confortável escritório. Do ponto de vista dela, aquilo era apenas um homem frouxo que estava enlouquecendo por causa de uma dúzia de baratas. A mulher não se contém e chega a dar algumas risadas do homem e ele diz que aquilo não era engraçado enquanto busca abrigo em cima da privada. Enquanto isso, a mulher anota tudo tranquilamente em seu relatório. Aquelas baratas claramente eram norte-americanas e tinham cerca de 5 a 6 centímetros cada. Porém é quando elas terminam de devorar a carcaça da companheira que as coisas começam a ficar estranhas de verdade. Essas baratas ordinárias fizeram questão de se virar todas juntas em direção do homem que estava em cima da privada, quase como se fosse um pequeno pelotão do exército se preparando para iniciar uma operação. A pesquisadora observa tudo enquanto o homem começa a gritar de desespero e nem percebe algo ainda mais
sinistro acontecendo na banheira. Uma substância escura começa a escorrer pelo ralo e encher gradualmente a banheira. Quando a banheira se enche completamente, o homem se dá conta do que estava acontecendo. Porém, nesse momento, várias baratas começaram a emergir daquele líquido preto e a se espalharem por todo o banheiro. Uma camada sólida de carapaças pretas e brilhantes cobrem o chão como se fosse um tapete de baratas. O homem estava empoleirado em cima do vaso sanitário e aparentemente estava seguro, pois as baratas não eram capazes de escalar aquela porcelana escorregadia. O homem então se levanta torcendo para que a tampa do vaso não se quebrasse, pois ele cairia de cara no meio daquele enxame. Ele observa aquilo que parecia um oceano de insetos brilhantes que chegavam a refletir a luz em suas carapaças negras e oleosas. Aquela cena era como um filme de terror cafona, mas com o agravante de que estava acontecendo na vida real, pois ele está rodeado de baratas e não consegue sair do banheiro. Em meio ao pânico, ele se lembra vagamente de quando era criança e leu em um livro que falava sobre a vida antiga no planeta Terra, quando tudo era uma grande selva quente e úmida com um ar rico em oxigênio, sendo perfeito para insetos gigantes. Ele então se lembra que as baratas já vivem no planeta há alguns milhões de anos e provavelmente seria uma das únicas formas de vida a sobreviver até mesmo a uma catástrofe nuclear ou às alterações climáticas. Porém, nesse momento, o que o mais preocupa é como ele sobreviveria a essa quantidade gigante de baratas. A sorte do coitado era que as baratas não podiam subir no vaso sanitário. Porém, essas pragas nojentas começaram a subir por todas as paredes do banheiro e em poucos segundos tudo estava coberto de baratas. Toda aquela situação já era desesperadora, porém o que mais causava arrepios no homem era o grande barulho de patas de baratas arranhando o chão e as paredes enquanto andavam. O homem já está em pânico enquanto observa as baratas tomarem conta do banheiro e decide que precisava tomar uma atitude rápida para que as coisas não piorem. Ele então toma mais uma decisão errada e joga seu sapato com bastante força em direção aos insetos, mas isso acaba sendo inútil. O sapato dele cai no chão e logo em seguida é completamente tomado pelas baratas. Porém, esse ataque provocou a multidão de insetos e várias dezenas de baratas começaram a bater suas asas e a pularem em cima do homem. O coitado então começou a gritar desesperadamente enquanto as baratas pousavam em seu rosto e ombros. Elas então começaram a cobrir todo o corpo do homem e até mesmo a se enrolarem em seus cabelos. Ele continua gritando e batendo, porém a quantidade de baratas era maior do que ele podia revidar, pois elas simplesmente estavam brotando ilimitadamente de dentro da banheira. Para piorar a situação, agora as baratas parecem todas interessadas no homem que se debatia em cima da privada. Enquanto gritava, as baratas chegaram até mesmo a entrarem na boca dele ao ponto do coitado chegar a se engasgar. Ele começa a tentar cuspir, mas infelizmente ele já consegue sentir os insetos rastejando por sua garganta. O desespero já era tão grande que o homem acabou caindo na massa de baratas que estava no chão e foi rapidamente coberto por uma camada de insetos vivos. Enquanto isso, a agente da fundação observava tudo de seu escritório sem dizer nenhuma palavra. A mulher simplesmente estava em choque e nem mesmo era capaz de fazer suas anotações para descrever a insanidade que ela estava vendo. Ela estava presenciando um homem ser consumido por baratas e ela acaba até passando mal de nojo. Nesse momento, as baratas começam a recuar de volta para a banheira e a entrar no líquido preto. À medida que elas vão recuando, podemos ver o que sobrou do homem. Além de estar com o corpo completamente cheio de feridas, ele também estava com a barriga estufada de tanto engolir baratas. Claramente era impossível para aquele homem ainda estar vivo, pois os danos tinham sido muito grandes e era possível ver até mesmo diversas baratas caminhando por baixo da carne do defunto. De repente, o líquido da banheira começa a borbulhar e outro cadáver em estado de decomposição surge em meio às baratas. Aquele corpo estava tão magro que estava praticamente no osso e seu rosto revelava uma expressão assustadora. A coisa então olha para o cadáver deitado no chão e sai da banheira se apoiando como pode e vai em direção ao corpo. Ele vai deixando um rastro de baratas por onde passa até agarrar a perna do homem recém-falecido e logo em seguida começa a arrastá-lo em direção à banheira. As baratas começam a recuar de volta à banheira e o corpo do homem começa a ser revelado com diversas feridas e a barriga completamente inchada. De repente, o líquido preto que estava na banheira começou a borbulhar até que surgisse um defunto com um corpo completamente esquelético. O defunto então sai da banheira e vai caminhando até o corpo que estava no chão, agarra sua perna e começa a arrastá-lo em direção à banheira. Ele então pega o corpo no colo e começa a emergir lentamente dentro daquele líquido preto até os dois desaparecerem completamente. As baratas restantes seguem o exemplo e também se afundam na gosma preta e imediatamente aquele líquido preto começa a ir embora através do ralo da banheira e não sobrou nenhum vestígio da nojeira que acabou de acontecer ali. Quando a pesquisadora da fundação finalmente conseguiu abrir a porta, ela se deparou com um banheiro perfeitamente limpo e sem qualquer sinal de baratas ou do homem que estava realizando as pesquisas. Ela fica assustada, pois há poucos instantes atrás aquele banheiro tinha sido palco de uma carnificina, mas simplesmente não havia mais nada lá. A pobre mulher chega a ficar enjoada com aquela situação e passa mal novamente, pois esse teste realmente não é para quem tem coração fraco. Porém, para entender o que aconteceu nesse banheiro, você deve saber que essa
não é uma ocorrência tão incomum. O SCP-6698 é aparentemente um banheiro comum. Esse em específico fica no segundo andar de uma casa localizada no estado do Alabama, Estados Unidos. O primeiro caso foi registrado apenas um dia depois que o novo morador se mudou para essa casa. Um jovem de 16 anos relatou ter matado uma barata bizarramente grande dentro do banheiro. Na noite seguinte, o mesmo morador foi ouvido gritando de desespero. Logo em seguida, foi ouvido o barulho de uma pia se quebrando e um corpo caindo no chão. Os membros da família tentaram de todas as formas, mas a porta simplesmente não abria. Mas assim que os gritos pararam, eles finalmente foram capazes de abrir a porta. Porém, ao olharem o banheiro, estava um brinco de tão limpo e simplesmente o jovem desapareceu sem nem deixar um corpo para trás. A fundação rapidamente chegou até a casa e anestesiou os moradores e fez uma lavagem cerebral para que eles acreditassem que o jovem simplesmente fugiu de casa. Logo em seguida, a família foi transferida para outro lugar e a casa foi comprada por uma empresa de fachada da fundação para a realização de testes. Eles descobriram que quando um humano entra no banheiro, a porta se fecha imediatamente. A partir daí, a porta permanecerá trancada até que o evento seja concluído e qualquer tentativa de abrir ou danificar a porta é inútil. Uma câmera então foi instalada dentro do banheiro para que os agentes observassem a anomalia. A chance de falecer ao ficar preso no banheiro é de 100%. Pouco tempo depois começam a sair baratas do ralo da banheira e assim que o enxame atingir massa suficiente, as baratas vão começar a atacar a vítima para se alimentarem. Ao mesmo tempo, uma gosma negra começa a encher a banheira, preparando o terreno para o surgimento de um misterioso zumbi feito de alcatrão que sai da banheira e tira o cadáver da vítima da cena. A pesquisadora notou que a aparência do zumbi era bem semelhante ao jovem de 16 anos que desapareceu no banheiro pela última vez, e isso indica que o SCP-6698 use o corpo de suas vítimas. Após a morte do homem, os testes foram suspensos e não foi possível constatar se o zumbi de alcatrão seria sempre o mesmo ou se ele muda de acordo com as vítimas. A relação entre o zumbi, o líquido preto e as baratas carnívoras não ficou claro, mas uma grande energia espectral foi detectada na sala. Isso pode indicar que os eventos são de origem sobrenatural.